gente ferida, gente sofrida, na rua da desilusão. Muitos não sabem que existe uma saída neste mundo triste. uma esperança, uma solução. Abro meu coração a ti, ó Pai. Uma esperança, uma solução. Abro meu coração a ti, ó Pai. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a não ficar para trás. Quero me alegrar diante de ti, chegar com vidas nas mãos, apresentar o teu altar, com vidas nas mãos, e apresentar o teu altar. Não vou ficar de braços cruzados, não vou
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal, todas as terças-feiras, aqui no nosso programa Missão Desafio em Ação. Eu sou o missionário Vitor Soares e hoje estamos aqui com uma presença do pastor da nossa obra, o pastor Paulo Fossa. Ele vai estar se apresentando logo mais a vocês. E primeiramente eu quero dar as boas-vindas a você que está na sua casa, no seu trabalho, nos acompanhando em mais esta tarde de terça-feira, na nossa sequência de programas, onde nós estamos dando continuidade à nossa série semanal, falando sobre as estruturas da Missão Desafio. Conforme nós já estivemos juntos no último programa, nós começamos falando nesta série temática sobre o Alfa, o CFM Alfa, o Centro de Formação Missionária da nossa denominação. Está conosco o meu convidado desta tarde, pastor Paulo Fossa, que vai estar compartilhando conosco informações, um tempo precioso de aprendizado para as nossas vidas. Então, se você está chegando agora, fica à vontade, esteja junto conosco, que será um tempo maravilhoso de aprendizado e crescimento na presença do Senhor. Quero saudar a ele nesta tarde. Boa tarde, pastor Paulo Fossa, seja muito bem-vindo. Boa tarde, missionário Vitor, queridos que nos acompanham aqui nesse programa tão abençoado, Missão Desafio em Ação. É uma honra muito grande estar aqui com vocês e será uma honra estarmos aqui juntos nessa tarde falando sobre as coisas de Deus, o reino de Deus e a Missão Desafio. Amém, pastor. É uma honra recebê-lo. Queridos irmãos, o pastor Paulo Fossa é um diretor da nossa Missão Desafio. Ele ocupa hoje o cargo também de segundo tesoureiro na nossa obra, né, da nossa Missão Desafio. Também é pastor da nossa igreja lá na região de Embu das Artes, não é isso, pastor? Há quanto tempo? Embu das Artes. Eu estou pastoreando ali há 2 anos, em Embu das Artes. O Brasil para Cristo, em Embu das Artes, Jardim Santo Eduardo, uma bela cidade. Coisa bênção. E assim, irmãos, o nosso pastor, ele é muito integrado na obra missionária, né, como uma pessoa, não somente por estar ligado à nossa denominação, à Missão Desafio como nosso órgão de missões, mas também por ter tido um coração inclinado à obra missionária. Nós podemos estar fazendo uma visita lá na região do pastor Paulo Fossa e nós podemos estar experimentando, queridos, o engajamento, o calor da igreja, da comunidade e o amor que eles têm com a obra missionária. E diante disso, pastor, essa é a nossa primeira pergunta nessa tarde. Qual é, na opinião do Senhor, de onde vem e qual deve ser a visão pastoral para a obra missionária? No caso da vida do Senhor, como é que surgiu essa chama missionária no seu coração? E, na opinião do Senhor, como um pastor de uma igreja local deve olhar para a obra missionária nesse sentido? Missionário Vitor, essa pergunta ela é muito boa. Eu penso que o pastor de uma igreja local, ele precisa estar dentro da palavra de Deus em relação à ordem do Senhor Jesus, que devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos cumprir o ID de Jesus. Logo, o pastor da igreja, ele deve ser o primeiro a incentivar a sua igreja a fazer missões, a apoiar a obra missionária, a sustentar missionários, a se engajar na obra missionária. E, na verdade, desde que eu me conheço como cristão, o Espírito Santo ele colocou no meu coração esse amor pelo ID de Jesus, pela obra missionária. E ao longo de toda a minha vida eu sempre estive pregando em ônibus, pregando em praças, em favelas, em viadutos, com moradores de rua, entre travestis, em viagens missionárias, entre os quilombolas, os indígenas, sertanejos. E eu penso que realmente o pastor da igreja, ele precisa amar a obra missionária, amar os povos, amar os perdidos e encorajar a igreja, encorajar a sua membresia para também se engajarem, para também estarem orando, estarem participando daquilo que Deus tem feito no Brasil e nas nações e na nossa denominação, o Brasil para Cristo, através da Missão Desafio. Amém. Muito bom, pastor. O senhor falando me traz muito o exemplo, né,
do que Jesus era. Ele era um pastor para os seus discípulos, ele era um pastor para suas ovelhas, né? Inclusive a própria palavra nos testifica quando ele olha as multidões e se compadece delas, porque elas andavam como ovelhas desgarradas sem pastor, Perfeito. mas que antes de qualquer coisa ele dizia: a minha missão é fazer a vontade do meu Pai. Era muito evidente, né, em Cristo que ele tinha essa missão, essa consciência da missão, e me lembra muito uma frase de um missionário chamado David Livingstone, Sim. que ele fala, né, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Eu acho que isso encaixa muito com essa fala do Senhor, muito bom, com a glória de Deus. Pastor, e seguindo, uma pergunta, né? Nós hoje, como denominação, nós temos a Missão Desafio como nosso órgão oficial, né, de missões, o que é uma bênção, louvado seja Deus por isso. Nós temos tido hoje o privilégio de estarmos em mais de 30 países, 32 países, né? Nós temos mais de 260 missionários, agora aproximadamente 300 missionários, né, em campo, espalhados aí nos 4 continentes, mas muitas pessoas ainda não conhecem a função, né, e a importância do Centro de Formação Missionária Alfa na nossa obra. Né? O nome Missão Desafio com a Glória de Deus já tem sido um pouco divulgado, amplamente tem crescido, a gente tem visto isso ao longo dos anos, através dos simpósios de missões, através dos escritórios regionais, mas a gente ainda vê que algumas pessoas ainda não têm uma visão clara do que seria o Centro de Formação Missionária Alfa. Então, na visão do Senhor, pastor, como diretor da nossa Missão Desafio, como diretor de campo missionário também, né? O senhor é diretor da região da Tríplice Fronteira Sul-Americana, como o senhor avalia a importância de nós, como denominação, termos um centro de formação missionária, e para a obra missionária, como o senhor enxerga isso também? Missionário Vitor, eu enxergo como um presente de Deus para a nossa denominação, as igrejas do Brasil para Cristo. Por sinal, uma denominação muito séria, uma denominação idônea, uma denominação transparente, com o nosso querido presidente pastor Luiz Fernandes Bergamin, o nosso Conselho Nacional das Igrejas do Brasil para Cristo, as convenções estaduais e o Centro de Formação Missionário Alfa. Eu me recordo sempre das palavras do pastor Ronaldo Rampazzo, nosso diretor lá do Alfa. Me recordo que numa das nossas últimas reuniões na Missão Desafio, ele nos falava que o Centro de Formação Missionário Alfa, situado na cidade de Araçariguama, ali junto com o Projeto Neemias, tem se tornado uma referência não somente dentro das igrejas do Brasil para Cristo, mas onde ele tem ido ministrar em igrejas tradicionais, em outras igrejas como a presbiteriana, batista, em outros seminários que ele é convidado. Ali, os líderes, quando tomam conhecimento da proporção, da dimensão do Centro de Formação Missionário Alfa, eles ficam maravilhados, tanto com as instalações, a estrutura, Sim. como a grade curricular, mais de 40 disciplinas, a capacitação dos nossos professores, a seriedade com que o trabalho é feito ali. Então ele sempre menciona isso, dos elogios que outras denominações fazem em relação ao Alfa, ao Centro de Formação Missionário Alfa. E não só isso, missionários, alunos de outras denominações, como da Assembleia, acabam vindo para o Centro de Formação Missionário Alfa, das igrejas do Brasil para Cristo, para se submeterem ao treinamento de 6 meses aqui em Araçariguama e o 7º mês em regime transcultural. Eu penso que todos nós, você que nos ouve agora, através desse programa Missão Desafio em Ação, você que é um ouvinte assíduo, você, querido pastor, que está assistindo ao programa de hoje, presbítero, evangelista, você que está aí na sua igreja, nós temos um papel muito importante como discípulos de Jesus, de sermos mobilizadores, de sermos fomentadores
daquilo que Deus está fazendo com excelência. E o Centro de Formação Missionário Alfa, eu já tive a oportunidade de visitar lá algumas vezes, e todas as vezes que eu vou lá, eu me emociono de ver a qualidade do ambiente, não só em termos estruturais, a localização, o cuidado com o lugar, a manutenção do lugar, mas também todo o zelo espiritual, o zelo acadêmico, o zelo teológico. Meu conselho aqui, para você que nos ouve, é que você comece a nos ajudar a Missão Desafio, ajudar a esse programa aqui, a nós divulgarmos mais o CFM Alfa, para que possamos, assim, juntos, missionário Vitor, ter cada vez um número maior de alunos ali, e esses alunos serem preparados, muito bem preparados, por sinal, como estão sendo preparados pelo amado missionário, pela a missionária Gerciana, pela nossa equipe de professores ali, e nós podemos contribuir não somente com nossas orações, mobilização, divulgação, em vermos esses alunos se formando e em breve indo para os campos nacional e transcultural. Amém. Pastor, é algo maravilhoso, você que nos assiste, você entender essa visão, né, pastor, que é algo que me aquece o coração, que nós fazemos parte de uma obra muito bem organizada, né, desde a figura do nosso presidente nacional, nosso querido pastor Luiz Fernandes Bergamin, passando por todas as estruturas ali complementares, nossas convenções estaduais, né, inclusive a Convenção do Estado de São Paulo, que nos cede, né, de forma tão graciosa o espaço ali para que o Alfa possa estar funcionando, né, na figura do nosso pastor Vanderlei do Couto ali representando. E assim, pastor, todos os escritórios regionais, a Missão Desafio, no corpo da sua diretoria, a gente vê que há uma unidade de propósito muito presente. Né? A gente vê que existe essa abertura, esse espaço para diálogo, esse espaço para entender que o reino de Deus ele necessita dessas estruturas e há uma mão estendida para que a obra avance. Né? Uma característica nossa, eu tenho visto nesses anos, e o senhor que está há mais tempo pode testemunhar disso muito mais do que eu, é que a nossa obra sempre teve um olhar voltado desde a sua origem ao progresso, né, ao crescimento. O nome da nossa obra, O Brasil para Cristo, ele já pressupõe um avanço, né, em toda a frente nacional, e nós vemos que o Alfa, como órgão de formação missionária, ele vem como resposta a essa demanda, né, que existe. Né, eu lembro que quando surge essa visão no coração do pastor Joel Estevanato, né, nos anos 90 ali, depois é idealizado através da presidência do pastor Ivan Nunes ali também, a instituição do Alfa como esse órgão, eu vejo que isso foi muito bem recebido, né, por nossa obra, de um modo geral. Isso só reflete aquilo que o próprio Deus tem conosco, que é a visão de ganhar o Brasil, de ganhar as nações e de fazer isso da maneira que Cristo fez, capacitando, discipulando, ensinando. Né? Eu vejo isso dessa forma. Não sei se o senhor também concorda, se o senhor teria algum adendo a fazer nessa questão. Sim, eu, enquanto o missionário falava, me vinha aqui ao coração que o Alfa, o CFM Alfa, podemos dizer assim, uma menina dos olhos da nossa denominação. O carinho que a presidência da Missão Desafio tem com o CFM Alfa e também o Conselho Nacional, o apoio que sempre nós recebemos do nosso presidente Luiz Fernandes Bergamin. Eu concordo plenamente com o missionário que o CFM Alfa é essa instituição fundamental, importantíssima, missiologicamente falando, para podermos preparar bem esses alunos, para que eles saiam de lá muito bem preparados para o campo missionário. E uma coisa assim que me chama sempre muita atenção no CFM Alfa é a importância que vocês dão, a importância que o nosso quadro de professores, a coordenadoria,
na pessoa do nosso querido pastor Ronaldo Rampazzo, e com vocês ali, missionário Vitor, missionária Gessiana, para o caráter do aluno. Esse crivo, o CFM Alfa, você que está, repito novamente, acompanhando esse programa na tarde de hoje, dá muita importância, muito valor para o caráter do missionário. E ali eles são experimentados, são provados, são treinados de maneira que tenha certeza de uma coisa: eles estarão sendo preparados não só teologicamente, missiologicamente, mas também no caráter, porque esse é um princípio bíblico e cristão muito importante para nós cristãos. Amém, pastor. Então, se você está nos assistindo e faz parte da nossa denominação, a nossa mensagem é uma ideia muito constante que eu gostaria que você tivesse no coração durante essa série, queridos. Nós fazemos parte de uma obra e não existe limitação de cargos para sermos parte deste corpo, desta membresia, desta família OBPC. Você que está inserido no reino de Deus ao longo de todos os programas que nós já estivemos apresentando, você já sabe que mesmo estando na sua casa, mesmo talvez não sendo um missionário transcultural que vai romper as nações, você é participante do reino de Cristo e existe a missão de Cristo também para você. Então você sabe que você participa da Missão Desafio, você participa com sua oração, com sua contribuição, com seu engajamento. Mas mais do que isso, queridos, nós precisamos desenvolver em nós uma alegria de sermos parte desta família e de termos sob a nossa bandeira, tanto denominacional quanto cristã de reino, termos uma missão como órgão oficial para dar essa ferramenta à Igreja de Cristo. Nós temos um órgão dedicado exclusivamente à formação e capacitação daqueles que comporão, né, pastor, as futuras fileiras de guerreiros, de princesas guerreiras do Senhor no mundo aí fora, anunciando o Evangelho de Cristo. Isso para nós é motivo de muita alegria, né? E eu acho que se você faz parte da nossa obra, alegre-se no seu coração, porque nós temos essa estrutura dedicada à honra e à glória do Senhor. E se você, porventura, não faz parte da nossa denominação, é talvez nosso irmão na fé de outra igreja, ou tem o interesse do CFM Alfa, se alegre, porque o Senhor tem um olhar tão carinhoso para o reino, que deu sabedoria e estratégia aos homens para erguerem estruturas que vão conferir a você, futuro candidato, as ferramentas necessárias para cumprir o chamado do Senhor na sua vida. Nós louvamos a Deus por isso, pastor. Amém. Eu quero dar um tempinho para termos uma rápida pausa. Não sai daí de onde você está. Nós voltamos logo mais com mais um tempo maravilhoso de aprendizado com o nosso pastor Paulo Fossa. Aguardo você. Não sai daí. Nós voltamos já já. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, OBPC Manda Aqui, na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede OBPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco.
toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você, um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares. Eu estou passando aqui na TV Mandaqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado, falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e na sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Estamos de volta nesta tarde maravilhosa aqui de terça-feira, aqui na nossa igreja, no Manda Aqui, gravando o nosso programa Missão Desafio em Ação, nosso encontro semanal, onde nós falamos sobre a obra missionária e tudo aquilo que Deus tem realizado tanto dentro quanto fora do nosso país. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido pastor Paulo Fossa, que está nos proporcionando um tempo maravilhoso de aprendizado. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Na primeira parte do nosso programa, nós estivemos falando um pouquinho sobre essa visão pastoral sobre a obra missionária, falando um pouquinho sobre a importância de termos como denominação um centro de formação missionária dedicado à capacitação de futuros missionários no reino de Deus. E agora, retomando essa parte do nosso programa, gostaria de fazer uma pergunta, pastor, ao senhor da seguinte forma. Hoje nós temos, na nossa denominação, espalhados no Brasil, mais de 2.500 igrejas, né, de forma geral, hoje no nosso país. Metade do número das nossas igrejas estão só aqui no estado de São Paulo, né, a nível nacional. E aí o que acontece, pastor? Nós temos hoje, nas mais diversas regiões do Brasil, com a graça de Deus, uma estrutura que permite que a nossa obra seja bem informada de tudo o que acontece. Né? Nós temos as convenções estaduais, nós temos os escritórios regionais, esses braços, né, que permitem que a informação da Missão Desafio chegue em locais assim que a gente nem sequer imaginaria, né, talvez chegar. E diante disso, pastor, a gente percebe um avanço do reino muito grande. A gente percebe que a obra do Senhor tem avançado, a cada momento essa visão que o Senhor conferiu ao nosso querido fundador, o missionário Manuel de Mello, ela segue viva no nosso Brasil, né? Avançando, novas igrejas sendo abertas em locais remotos, difíceis, mas a palavra do Senhor chegando até lá. Mas diante disso, pastor, a gente consegue perceber o seguinte, dentro do Alfa, anualmente, a gente tem uma média ali de cerca de 10 a 15 alunos, né, que todos os anos vêm compor essas fileiras, né, de futuros candidatos a treinamento missionário. E a gente sabe que, como toda obra missionária séria e como o modelo da palavra de Deus nos diz, é necessário que o missionário não vá de forma inconsequente ao campo, né? Esse missionário que antes colocava a mochila nas costas e ia,
né, foi levantado por Deus para uma época específica, mas hoje nós sabemos que os tempos mudaram. É necessário que a gente tenha essa integração entre o missionário, a igreja local, o seu pastor, a sua liderança. E diante disso, pastor, diante de um tamanho, né, gigantesco, o número de igrejas que nós temos no Brasil, nós vemos que a participação ainda, o engajamento dos alunos, dos candidatos, ainda é relativamente pouco, embora crescente. A gente tem visto que ao longo dos anos a gente tem Deus levantando pessoas, candidatos, mas a gente vê que ainda falta uma longa estrada para que a gente percorra. Nesse sentido, pastor, qual é a dificuldade, na opinião, o desafio que nós precisamos superar, né, para que esse número se torne cada vez mais expressivo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, qual seria talvez um empecilho, um conselho ao pastor, à pessoa que ainda tem, né, no nosso país a visão de que o missionário ainda é esse ser diferente, esse ser que está indo ali, que às vezes fica distante da igreja local. O senhor, como pastor de uma igreja, diretor de campo missionário, que está sempre ali em contato com missionários, como o senhor vê isso? Missionário Vitor, essa pergunta ela é muito boa, Uhum. muito pertinente. E eu gostaria de dividir ela em algumas etapas, né? Nós temos, na atualidade, uma dificuldade muito grande em termos do staff espiritual das igrejas. Estamos vivendo dias, conforme o próprio Senhor Jesus disse, que por aumentar a iniquidade, no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E temos visto que as igrejas, de um modo geral, elas têm sido secularizadas e tomadas por um secularismo, um relativismo, uma mornidão, um desinteresse pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus. Parece que antigamente os nossos jovens tinham mais amor pelas almas, Verdade. O coração ardia mais, queimava mais. Um aspecto espiritual, nós temos hoje essa luta que enfrentamos espiritualmente e que só pode ser vencida mesmo pelo poder de Deus e com as nossas orações. Sim. Por outro lado, em relação à igreja propriamente e a sua missão, e o pastor da igreja e aqueles que fazem parte da igreja, uma coisa que eu vejo no dia a dia, na prática, como um diretor de escritório regional e também como pastor de igreja local e diretor de campo, e como um evangelista que eu me considero também, é que falta paixão, em primeiro lugar, por Jesus, amor por Jesus. Mas falta se engajar, falta se envolver. Você nos falava que hoje, com todas essas igrejas que nós temos no interior de São Paulo, em São Paulo, pelo Brasil afora, a comunicação, a informação chega mais rápido, através das nossas redes sociais, através de um programa como esse. Então, hoje é muito mais fácil você estar informado do que há 15, 20 anos atrás, quando eu comecei lá na minha igreja local e eu tinha que montar o quadro de missões com xerox, com fotos. Nós não tínhamos nem máquinas fotográficas desenvolvidas como temos hoje, todos esses smartphones. Mas hoje tudo está muito à nossa mão, tudo muito fácil. A Missão Desafio dispõe aí das redes sociais com todas as informações sendo atualizadas todos os dias. Mas eu vejo que falta uma coisa nas igrejas para que possamos tornar o CFM Alfa, o Centro de Formação Missionário Alfa, mais conhecido nas nossas igrejas, assim como todo o trabalho que essa denominação séria, a Igreja Brasil para Cristo, desenvolve, que é a mobilização,
que é a conscientização missionária. Muitas vezes a informação ela chega naquela igreja através do líder de missões, através da pessoa que trabalha com missões, mas ela fica presa somente ao culto de missões, ao terceiro domingo do mês. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos fazer disso tudo algo que seja a nossa respiração, onde nós venhamos a divulgar isso ao longo de todo o mês, a tornar isso mais conhecido entre a nossa membresia, para que isso não seja algo reservado apenas a um domingo, a uma data especial, mas que isso seja o nosso viver, o nosso andar, o nosso respirar, porque assim, isso queimando no coração do pastor da igreja, do anjo da igreja, isso vai ser transmitido para toda a igreja. Alguém já disse, alguém já falou, e eu concordo com isso, quando o pastor é músico, parece que toda a igreja segue uma tendência musical. Quando o pastor é teólogo, parece que ele acaba se inclinando para fomentar na sua igreja o desejo para que todos amem a teologia. Mas, querido que nos ouve, você que está acompanhando esse programa aqui, você amado pastor, quero lhe cumprimentar, você que está nos ouvindo, a igreja que nos ouve, as outras denominações, a obra missionária, ela é para todos, não está reservada apenas para o missionário, para o evangelista. Então, se nós pudéssemos dar um conselho aqui, não é verdade, missionário Vitor, a você que nos ouve, é que você levante essa bandeira, que você abrace essa causa, que você divulgue isso, que você respire isso, que você fomente isso. E você, amado pastor, você é a referência aí onde você está. Amém. O seu público, a sua igreja, eles vão dar muito crédito para a informação que você está recebendo. Eu vejo que falta ainda para os pastores, finalizando a minha resposta, missionário Vitor, falta um interesse maior em estarmos informados. Sim. Às vezes eu converso com alguns pastores, até mesmo líderes de missões, e pergunto para eles alguma coisa assim relacionada à Missão Desafio, à agenda da Missão Desafio, ao próprio CFM Alpha. E às vezes alguns perguntam para mim, mas o que é isso? E não nos falta informação. Finalmente, o que o missionário me perguntou acerca de que às vezes a visão que algumas lideranças têm do missionário é que o missionário é uma pessoa, às vezes, alienada, alguma coisa assim, que não tem um vínculo. O missionário é essa pessoa nobre, é essa pessoa amada, é essa pessoa especial, o missionário, a missionária. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos em Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo separou o que havia de melhor, Paulo e Silas. Logo, o missionário, ele não é um desegrejado. O missionário, na visão desta denominação, do CFM Alpha, do nosso pastor-presidente, pastor Luiz Fernandes Bergamin, do nosso pastor-presidente da Missão Desafio, o pastor Emerson Costa, ele faz parte da igreja. Por exemplo, o missionário Vitor que está aqui, ele faz parte aqui do Manda Aqui, dessa igreja, e eu sei que o pastor Joel Estevanato, nosso fundador da Missão Desafio, ele trata os missionários que aqui estão com todo o valor, com todo o acompanhamento, com todo o sustento. Então nós precisamos pedir para que Deus reeduque a nossa visão em relação ao missionário, que ele não é um desigrejado, que ele não está sozinho, que ele não está abandonado, mas ele está no meio da igreja, ele faz parte do corpo de Cristo, ele é um vocacionado e nós precisamos entender que ele é membro
enviado pela igreja, mantido pela igreja, e nós o amamos e precisamos cada vez mais valorizar esta visão. Amém, pastor. O senhor falando, isso me trazia a frase, né, quando o senhor citou que a igreja ela tem o rosto do seu pastor, né? Isso me lembra muito uma frase que o saudoso pastor Edson Queiroz, né, um pastor batista muito envolvido com a obra missionária, ele dizia que a identidade da igreja ela vem daquilo que sai do púlpito, né? Ou seja, quando o pastor fala muito a respeito de um determinado tema, aquilo entra, né, nas ovelhas, aquilo entra ali e vai assumindo característica de ser a identidade daquele rebanho, né? Então isso é perfeitamente o que o senhor citou, né? Se é muito música, se ele canta, você vê que a igreja tem uma personalidade mais do louvor, né? Se há um púlpito que fala sobre missões, você vê que a igreja vai assumir essa identidade missionária, né? Ela vai abraçar mais forte. E isso eu acho maravilhoso, pastor, essa ideia, né? Esse privilégio, na verdade, que Deus confere à figura pastoral nessa questão do cuidado ao rebanho, dessa transmissão da missão de Cristo que veio até nós, né? E uma coisa interessante que o senhor citou e me fez pensar é que, às vezes, nós... E é até uma pergunta que eu quero estender ao senhor também. Às vezes nós falamos muito sobre o missionário, mas conhecemos pouco o missionário, né? Por exemplo, aqui no nosso programa, a gente sempre tem falado que na obra missionária, você nunca deve olhar para o missionário como sendo uma estatística, como sendo um dado, como sendo uma porcentagem. Ele é uma pessoa com histórias, ele é uma pessoa com características, né? Dentro do Alfa, nós buscamos trabalhar isso, identificar essas questões de caráter, como o senhor citou, em cada candidato. Mas seria talvez, pastor, uma pergunta, essa falta de proximidade com a pessoa, a figura humana do missionário, que faz com que a gente diga, tá bom demais o campo com a quantidade que tem, não vou mandar minha ovelha para lá, para o treinamento missionário, para ser treinada. Será que é essa falta de proximidade com o missionário, se a gente mudasse isso, a gente teria talvez uma resposta melhor da nossa igreja como enviadora de candidatos? Como o senhor vê isso? Eu penso que sim, eu acredito que sim. Eu vejo que falta realmente uma proximidade maior da igreja, do corpo de Cristo, com a agência missionária, em estarmos mais próximos da missão Desafio, nós, pastores, participarmos mais dos eventos da missão Desafio, como conferências missionárias, o nosso simpósio anual a se realizar nos próximos meses, agora no mês de outubro. Eu vejo que ainda a visão que os pastores têm em relação à necessidade da evangelização mundial e também do Brasil, ela ainda é muito superficial e limitada pelo fato de muitas vezes nós, pastores, não nos informarmos em relação à necessidade de enviarmos os nossos jovens para um centro de formação missionário tão sério, tão aparelhado, tão bem equipado como o CFM Alfa, para que assim como pastores, como dirigentes de igreja, nós venhamos a dar a nossa contribuição para que a cada ano as turmas do CFM Alfa superem um número de 10, 15 alunos e venhamos a atingir um número maior de 20, de 30 alunos. Nesse sentido, eu vejo que nós ainda, quero novamente mencionar o nosso pastor Joel Estevanato, meu respeito e minha admiração por ele, ele sempre diz que muitas vezes a nossa visão em relação a missões, ela é muito romântica, muito emotiva, mas fica apenas no romantismo e na emoção. Quando termina aquele simpósio, aquela conferência, voltamos para as nossas casas e logo esquecemos aquela necessidade e nos voltamos para a nossa vida cotidiana, diária, a nossa igreja local.
A nossa igreja local, sua igreja local, amado pastor, ela é muito importante, mas a nossa visão, ela precisa ser como Jesus disse, tanto para a nossa Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. O missionário, ele é um ser humano. Sim. Ele é um ser humano que ele sente dor, Sim. como você sente dor. Tem carências como nós temos carências. Ele precisa de férias como você precisa de férias. Sim. Ele precisa de apoio como você precisa de apoio. Por isso, eu acredito que realmente essa distância que a igreja ainda tem do missionário, ainda tem do órgão de missões, se ela for encurtada por um interesse maior das igrejas e dos pastores, nós vamos ver essas dificuldades que hoje nós temos ainda diminuir e diminuir muito. Amém, pastor. Então, você que nos assiste, se você presta atenção, algo que eu quero ressaltar na fala do Senhor, pastor Paulo, é que, queridos, está conosco um pastor de uma igreja com um coração missionário, né? E essa característica, amado pastor, amado líder, é algo que nós precisamos ter como povo de Deus, como membros desse reino de Cristo, né, pastor? Então, talvez você está na igreja, você que é jovem, você diz, eu quero ir para missões, mas como eu faço para abrir o coração da minha liderança? Esse papel é do Espírito Santo, é o Senhor que opera, né, pastor? Na fala do Senhor é muito nítido esse amor, esse carinho, esse cuidado com a pessoa do missionário, como o Senhor citou, é uma pessoa, né, com características, com distinções. Isso é algo que vem de Deus para a nossa igreja, para a nossa liderança, né? E se você tem esse desejo de estar participando da obra missionária como futuro candidato a missões, como talvez o nosso aluno em treinamento, ore para que Deus coloque essa chama na liderança da sua igreja, né? Para que Deus faça com que isso brote, porque a palavra do Senhor assim nos diz, né? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, quando Paulo é separado juntamente ali com Barnabé, os pastores, os líderes estavam orando e Deus fala a eles, né? O Espírito Santo fala à liderança, separem Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado, né? Então isso é algo que vem do alto e se estende para a igreja. Nós temos um desafio, né, pastor? Mas cremos que com a graça de Deus e o nosso engajamento como povo, como reino, com essa sede de buscarmos as informações, de irmos além, né, pastor? A gente consegue suprir, queridos, a demanda que o campo missionário necessita. Porque isso é uma realidade. Você que nos assiste, que acompanha os nossos programas, você tem visto, nos 4 continentes que mencionamos, desde a África, a América, a Europa e a Ásia, a maior necessidade são pessoas, né, pastor? A gente sempre fala esse discurso porque é uma realidade em nossos dias. E a obra do Senhor, ela precisa cada vez mais, desesperadamente, de novos guerreiros, de novos soldados. Porque o tempo não para, queridos. Em um momento, né, pastor, na vida de Paulo, Paulo fala a Timóteo, eu já estou próximo, sendo oferecido como oferta de libação, e o meu tempo de partida já está próximo. Então existe um tempo determinado para todas as coisas, o mundo vai se modernizando, novas estratégias o nosso inimigo vai erguendo nas nações, no Brasil, e nós precisamos estar sempre em movimento, né, pastor? Como um povo, como essa palavra de Deus, com esse poder que vai realmente, e as portas do inferno não prevalecem, nós devemos dar esse meio, essa resposta, né? Responder a esse chamado que o Senhor Deus tem na nossa vida. E se você nos assiste, eu quero te convidar a estar presente conosco no nosso simpósio de missões com o tema Ásia, um olhar para muitos olhares, que vai estar acontecendo no mês de outubro deste ano. Nós estaremos juntos nos dias 13 a 15 de outubro, falando sobre esta porção do mundo, e lá nós vamos ter informações sobre a obra missionária nos mais diversos locais do nosso planeta. Estarão presentes missionários das mais várias partes do planeta, de vários países. Você vai poder estar presente aprendendo com testemunhos, ouvindo palavras maravilhosas, estando presente ali, ouvindo uma palavra sobre o Alfa, vendo ali a formatura dos alunos. Deixe Deus tocar o seu coração para que você possa estar sendo impactado por aquilo que o Espírito Santo com certeza vai fazer e já está fazendo na sua vida.
Então, de 13 a 15 de outubro, não perca tempo, faça sua inscrição, entre em contato conosco através das redes sociais da nossa Missão Desafio. Você pode estar nos acessando, nos entrando em contato, mandando sua mensagem através do nosso WhatsApp, 996130771, ou através das redes sociais no @Missão Desafio. Esteja se informando e compondo esta parte essencial da obra missionária, que é a preparação para que você possa estar conosco. Pastor Paulo, já estamos chegando aqui na parte final do nosso programa. Quero louvar a Deus pela presença do Senhor aqui hoje, representando a nossa diretoria, o nosso órgão oficial, a Missão Desafio. Estender na figura do Senhor um agradecimento especial ao nosso pastor-presidente, o nosso pastor Emerson Costa, nosso diretor do CFM Alfa, nosso vice-presidente, pastor Ronaldo Rampazzo, e a todos que compõem a diretoria da missão. Quero estender esse agradecimento, louvar a Deus pela vida deles, na figura do Senhor, que Deus o abençoe. E para que você que está em casa esteja tendo uma tarde maravilhosa, eu quero convidar o nosso pastor para estar orando e se despedindo, nos despedindo com a bênção do Senhor nessa tarde. Que o Espírito Santo esteja presente na sua vida, em nome de Jesus. Pastor. Amém. Missionário Vitor, quero agradecer pelo convite, agradecer ao nosso presidente, pastor Emerson Costa, vice-presidente, pastor Ronaldo Rampazzo, e parabenizar a vocês, a nossa querida Ângela Valtier, tão simpática, verdade, toda a equipe aqui do programa Missão Desafio em Ação. Parabenizar vocês pelo conteúdo e por tudo aquilo que está acontecendo aqui nesta linda igreja, o Brasil para Cristo, manda aqui. Quero aproveitar também para enviar uma saudação lá para a igreja local, onde eu pastorei, o Brasil para Cristo, Jardim Santo Eduardo, e um beijo caloroso na minha amada esposa, a irmã Daniela, e a minha preciosa filha, a Vitória. Glória a Deus. E que Deus continue abençoando muito vocês e continuem assistindo a esse programa e cada vez mais amando ao Senhor Jesus e se torne esse propagador do Evangelho. Amém. Podemos orar? Podemos, pastor, fica à vontade. Senhor, nós te agradecemos por este programa Missão Desafio em Ação. Sim, Pai. Pela equipe de trabalho, a nossa querida diretora aqui, Ângela Valtier, toda a equipe, nosso amado pastor Joel Estevanato, amém, Deus, o presidente da Missão Desafio, pastor Emerson Costa, e toda a diretoria, e o nosso querido apresentador aqui, o missionário Vitor, o conteúdo deste programa, o tema de hoje, Senhor, e os próximos programas que se seguirão ao longo da semana, tratando do Centro de Formação Missionário Alfa em Araçariguama. Senhor, nós te louvamos por essa audiência, nós te agradecemos por esses amigos que estão acompanhando a programação, os pastores, todas as igrejas, todas as denominações, e nós pedimos a bênção do Senhor sobre este programa, Pai. Pedimos que o Senhor continue com as mãos estendidas sobre todos aqueles que nos acompanham, que estão acompanhando toda a programação, e que possamos no Senhor, através do Senhor, termos uma grande colheita de almas, meu Senhor. Uma grande colheita também nos próximos anos que virão, 2024, 2025 e anos seguintes, de turmas cada vez maiores no Centro de Formação Missionário Alfa. E que essa mensagem que na tarde de hoje o Senhor está nos dando aqui através deste programa venha descer ao coração dos pastores, das lideranças, daqueles que estão à frente das igrejas, para que tenhamos mais unidade, mais proximidade, mais obediência ao Senhor no cumprimento da grande comissão, Deus. Que todos os impedimentos que ainda residem em nosso meio, nas igrejas, que ainda são empecilhos
para que cada vez mais tenhamos números maiores Sim, Pai. de alunos sendo enviados para o treinamento. Em nome de Nós Jesus. vamos descansar nas tuas mãos Aleluia, de que este quadro vai mudar, Em nome porque o de Senhor é um Jesus. Deus que move os corações. Glória a teu nome. Te louvamos e te glorificamos pela obra do Espírito Santo e pela pessoa bendita e santa do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que você que está nos assistindo aí no seu trabalho, na sua casa, tenha uma tarde abençoada. E não esqueça, todas as terças-feiras, a partir das 15 horas, nós estamos juntos em mais um programa Missão Desafio em Ação. Na próxima semana nós teremos também convidados especiais. Não perde, essa série está maravilhosa. Venha estar conosco em mais uma tarde, divulga esse vídeo, compartilha com os teus amigos e esteja conosco na próxima terça-feira para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.